Preste atenção. Não adianta pregar bonito, falar bonito, sabe? Saber se expressar, né? Aquele tipo de pessoa, né, que tem a voz perfeita, afinada, que quando abre a boca para cantar, para louvar, todo mundo fica impactado. Nossa! Não adianta ter tudo isso se não tiver a presença de Deus. Não adianta você ter uma presença impecável. Sabe aquele tipo de pessoa quando chega num lugar, todo mundo para assim para olhar? Nossa, só chama atenção. Se torna o centro das atenções. Não adianta. Se não tiver a presença de Deus, nada disso vai adiantar. Deu para entender? Então, simbora tomar nossa xícara de café com a dose de fé. Nosso café com fé em nome de Jesus. Mas antes vamos entregar esse momento ao nosso papai. Senhor Deus, Pai amado, querido, muito obrigada por mais um dia, por mais um momento de Tua presença, Senhor Deus. Meu Deus amado, perdoa nossas falhas, nossos erros, Senhor Deus, nos ensina a ser pessoas, Senhor Jesus, humildes, Senhor Deus, simples, sabe, Deus? Ser aquele tipo de pessoa que realmente deseja ter a Tua presença, Pai amado. Que vidas possam ser tocadas, alcançadas através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. E a palavra de hoje, abra aí a tua Bíblia, vai ser 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo vai ser o 7, né? Quem tem a presença de Deus é justo, humilde, é uma pessoa, sabe, que realmente se importa com o que Deus pensa ao seu favor. Sabe aquele tipo de pessoas que reconhece os seus erros, que pede perdão e principalmente é uma pessoa fiel ao Senhor, né? Esse tipo de pessoa é a pessoa que Deus realmente reconhece como filho seu, sabe, que é fiel, é a pessoa simples, justa, humilde, né? A palavra do Senhor vai ser 1 Samuel 16:7. Fala quando Davi foi escolhido para ser rei, né? Quando Samuel vai ali à casa de Jessé para ungir Davi, né? Agora, vocês foram pensar, por que será que Deus escolheu Davi? Será que foi porque Davi era forte e corajoso, um homem destemido, sabe? Um homem que não tinha medo de nada, era acostumado a estar nos pastos, enfrentando suas guerras e batalhas na qual ninguém via, mas Deus via. Ninguém viu quando Davi lutou com o urso, com o leão. Ninguém viu, mas Deus viu. Deus conhecia o que havia no coração de Davi. E ele sabia, aquele dali, aquele vai ser fiel a mim. Aquele dali, aquele vai fazer as minhas vontades. Deus tirou o reinado de Saul por quê? Porque Saul já estava sendo soberbo, estava se achando demais. O poder era dele, tudo era por ele, tudo era, sabe? As pessoas começaram a venerar Saul e ele estava se achando o máximo, né? E ali quando ele desobedece ao Senhor, é quando o Senhor viu que acabou, não tem como. Encerrou para a tua carreira Saul como rei. E ele manda escolher outra pessoa para ungir, né? Como rei. E aí ele envia Samuel à casa de Jessé. Abra aí tua Bíblia em 1 Samuel, como falei, capítulo 16, versículo 7, que diz bem assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus conhecia o coração de Davi, o íntimo de Davi. Não era porque apenas Davi, né, era um homem forte, ter medo, e vai lutar as guerras, as batalhas, defender o seu povo, um homem destemido ali. Não era por conta disso não. Né, que Deus viu um guerreiro dentro de Davi. Não era por conta disso não. Primeiro assim, pela palavra diz assim, de acordo com a palavra, Davi era um menino comparado com os irmãos dele, ele tinha irmão tipo
Eliabe, que já fazia parte do exército, né? Então Samuel, quando vê Eliabe, ele acha que assim, pelo tamanho, deve ser esse aí, o ungido do Senhor. O Senhor, não é esse. Samuel, não olhe para a aparência, Samuel, né? Porque nós, como seres humanos, nós olhamos muito para a aparência. É como eu falei lá no início, não adianta você pregar bonito, falar bonito, louvar, cantar bonito, se você não tiver a presença de Deus. Davi, ele era forte, corajoso, destemido, mas era um homem simples, humilde, reconhecia seus erros. Quando errava, pedia perdão, era sempre fiel ali ao Senhor. Tudo que ele ia fazer, ele colocava o Senhor na frente de tudo. Isso não quer dizer que ele não errava. Quando ele errava, nossa alma dele se angustiava, ele ia ali pedir perdão, pedir para o Senhor, Espírito Santo, não se aparta de mim, né? Então assim, quando se tem a presença do Senhor, não é os status, não é o momento que vai te fazer, sabe? Não. Quando se tem a presença do Senhor, nada nos importa o que está ao nosso redor. Unicamente só o Senhor. E Davi tinha isso. Davi era fiel ao Senhor. Davi não se iludia, né? Não se iludia com o momento dele, não. Porque Davi teve um momento de perseguição, de sofrimento, de luta ali, se passou muito tempo se escondendo de Saul, né, que todo mundo queria matar ele. Mas teve um momento de Davi de glória, né, um momento que Davi tomou posse do seu reinado. Mas ele não se tornou uma pessoa soberba. Ele continuou simples Davi, humilde, sincero, né? Então assim, que você não se atente para a aparência exterior, né? E sim para a aparência interior, aquela que está aqui dentro, no qual o Senhor olha, o Senhor vê. E é o único que conhece aí esse teu coração, é o Senhor. Não adianta você querer mostrar uma coisa por fora, se por dentro você é outra. Deu para entender? Então seja um homem segundo o coração do Senhor. Seja uma mulher segundo o coração do Senhor. Não se importe para a aparência, não. Não adianta ter aparência e não ter presença de Deus. Prefira 1000 vezes ter a presença de Deus. Que quando você tiver a presença de Deus, você se torna uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece seus erros, uma pessoa que pede perdão. E principalmente você vai se manter fiel ao Senhor, às suas vontades. Deu para tu entender? Então seja como o coração do Senhor deseja. Seja fiel, obediente a Ele. Deu para entender? Como Davi foi, né? Davi tinha um coração segundo o Senhor. Por quê? Porque Deus escolheu. Porque ele ouvia a voz do Senhor. Ele obedecia a voz do Senhor. Então continue aí, obedecendo a voz do Senhor. E não se preocupa quem está ao seu redor. Não se preocupa com a aparência. Deu para entender? E esse é o nosso Café com Fé de hoje, aquele cheiro no coração, que o Espírito Santo possa presente do teu lado, do teu trabalho, da tua família, por onde você passar. O Senhor teu Deus é contigo, em nome de Jesus. Curte, compartilha, vamos espalhar aí a palavra do Senhor. E jamais esqueça, Deus te ama e você é especial. Não se atente para a aparência, e sim para a presença, entendeu?